Você já parou para pensar sobre os seres celestiais que habitam os céus? Quando falamos sobre anjos, normalmente imaginamos figuras poderosas, quase sempre masculinas. Gabriel, Miguel, os guerreiros do Altíssimo. Mas será que essa visão é completa? Será que conhecemos todos os detalhes sobre os anjos que o Senhor criou? E se eu lhe dissesse que também há seres celestiais femininos? Anjos femininos escolhidos pelo próprio Deus, movidos pelo Espírito Santo, cumprindo uma missão que poucos conhecem. Hoje vamos explorar um aspecto surpreendente e pouco discutido dos céus, a existência do feminino no reino celestial. Essa verdade ficou escondida por séculos, velada nas páginas do livro do profeta Zacarias, que teve uma visão extraordinária, uma visão que revela o papel dos anjos femininos. Por que nunca ouvimos falar desses seres celestiais? Qual é a sua missão e o que essa sua aparição nos revela sobre a ordem celestial? O profeta Zacarias foi chamado por Deus durante um momento crucial para o povo de Israel, o retorno do exílio babilônico. Após décadas de cativeiro, os israelitas voltavam para Jerusalém, uma cidade em ruínas, onde enfrentavam a árdua tarefa de reconstruir o templo e, ao mesmo tempo, restaurar sua identidade como nação escolhida. O povo estava desanimado e inseguro, precisando urgentemente de uma mensagem de esperança e de direção espiritual. Foi nesse cenário que Zacarias recebeu uma série de visões proféticas que não apenas encorajavam o povo a perseverar na reconstrução física do templo, mas também revelavam os planos divinos para o futuro de Israel e do mundo. As visões de Zacarias trouxeram mensagens sobre julgamento, restauração e reafirmaram o compromisso de Deus em estar presente com o seu povo. Entre essas visões, uma das mais enigmáticas foi a do Efa. O profeta foi levado a observar um grande recipiente, conhecido como Efa, que representava uma medida comercial usada na época, mas que, nesta visão, carregava um simbolismo muito mais profundo. Dentro desse Efa havia uma figura feminina, representando a iniquidade e o pecado presente na terra. Uma pesada tampa de chumbo cobria o recipiente, simbolizando que o pecado estava sendo contido e mantido sob o controle divino. Então, de repente, algo extraordinário aconteceu. Zacarias viu Efa sendo levado para um destino distante, a terra de Sinear, um lugar conhecido na história como o símbolo da rebelião humana contra Deus, o local onde a Torre de Babel foi erguida. Mas, como esse recipiente estava sendo transportado e quem eram os responsáveis por essa missão? Deixe-me dizer que o que Zacarias viu a seguir foi algo totalmente inesperado, algo que não se encontra em outras visões de anjos tradicionais. Uma revelação que traria à tona um mistério celeste, mostrando um lado do reino de Deus que poucos conhecem. Zacarias vê duas figuras femininas, anjos alados, com asas como asas de cegonha, se movendo com graciosidade e majestade. Esses seres femininos surgem em um momento crucial da visão, como portadoras de uma missão importante. As suas asas, abertas e movidas pelo vento da rua, o próprio Espírito Santo, evocam tanto a beleza quanto o poder concedido pelo Altíssimo. E essa visão quebra expectativas e expande nossa compreensão sobre o papel dos anjos no plano divino. Diferente das imagens mais familiares de anjos como Gabriel ou Miguel, essas figuras femininas trazem uma nova dimensão à missão. Elas foram escolhidas não apenas para transportar o Efa contendo o pecado, mas também para simbolizar a força e a graça do feminino que está presente no céu. Elas não são mensageiras comuns, elas estão se apresentando ao mundo e revelando uma verdade pouco conhecida. O reino dos céus é também feminino, com missões e funções que refletem um equilíbrio. E nesse momento da visão, o próprio Zacarias, testemunhando a cena, compreende que está diante de algo grandioso e revelador. Deus está mostrando, através desses seres femininos, que Ele não apenas mantém o controle sobre a iniquidade, mas que há um papel fundamental reservado para o feminino na execução de sua justiça e plano de redenção. Assim, esses seres femininos não são apenas portadoras do Efa. Elas são um símbolo poderoso de que o reino de Deus é vasto e harmonioso e que cada papel, seja masculino ou feminino, é essencial para o cumprimento do plano perfeito do Criador.
Sua experiência profética ultrapassa as barreiras do tempo e se torna um instrumento de ensino e expansão espiritual para todos os que viriam a conhecer suas palavras no futuro. Essa visão nos convida a olhar para o céu com novos olhos e a perceber que a obra divina inclui e celebra o papel do feminino em toda a sua plenitude. Assim como Miguel e Gabriel têm suas missões específicas, esses anjos femininos cumprem um papel fundamental no processo de purificação e na manifestação da justiça divina. E a missão de transportar o Efa não era apenas um deslocamento físico, mas um fardo espiritual de proporções imensas. As duas figuras femininas foram escolhidas não só por suas asas poderosas, mas por sua coragem e determinação. Não eram apenas mensageiras, mas as próprias executoras da justiça divina. Elas tinham diante de si a responsabilidade de lidar diretamente com a essência do mal, de afastar do povo de Deus a iniquidade. Isso exigia mais do que força, exigia fé, resiliência e obediência total ao Altíssimo. Essa missão não era sobre transportar um recipiente, mas sobre afastar a iniquidade e restaurar a esperança do povo de Deus. A visão de Zacarias não envolve apenas a presença de seres celestiais, mas também uma dinâmica fascinante de interação e movimento entre eles. Em Zacarias 1, o profeta menciona claramente que um anjo estava falando com ele, guiando-o e explicando o que estava acontecendo. E esse anjo age como um mensageiro e intérprete, facilitando a compreensão de Zacarias sobre os eventos sobrenaturais que se desenrolavam diante dos seus olhos. E ele serve como um mediador entre o mundo celestial e o mundo humano, oferecendo a Zacarias o entendimento necessário para que ele pudesse transmitir a mensagem ao povo de Deus. Esse primeiro anjo, que interage diretamente com Zacarias, é um exemplo do papel que os anjos frequentemente desempenham ao longo das Escrituras, mensageiros entre Deus e os homens. A sua presença e suas palavras ajudam Zacarias a entender o significado das visões. E o anjo explicava, orientava e dava sentido àquilo que, de outra forma, poderia ser completamente enigmático. O contexto da visão de Zacarias não se limita apenas à interação inicial com um anjo. O anjo masculino que orienta Zacarias serve como uma ponte de entendimento, enquanto os anjos femininos são incumbidos da execução da tarefa. E essa dinâmica entre o anjo que fala e os dois anjos femininos que agem é um testemunho da colaboração celestial. Cada ser tem uma função e junto eles se complementam para alcançar o propósito maior do nosso Criador. E sobre essas asas de cegonha? Gente, eu achei isso muito lindo. E aí vamos compreender melhor o que significam. As asas dos anjos femininos, descritas como asas de cegonhas, carregam um significado profundo que vai além de uma simples descrição visual. As cegonhas são aves conhecidas por suas asas largas e poderosas, que lhes permitem voar longas distâncias com uma graciosidade única. Cegonhas são aves migratórias que, com suas asas amplas, conseguem cruzar vastos territórios, sobrevoando grandes distâncias sem perder a elegância do voo. Além disso, as asas de cegonhas são incrivelmente belas. Elas possuem uma envergadura impressionante, que pode atingir mais de 2 metros, e ao se abrirem, cria uma visão de imponência e graça ao mesmo tempo. O movimento das asas dessas aves é ao mesmo tempo suave e poderoso, representando o equilíbrio entre força e delicadeza. E esse equilíbrio é crucial para a missão dos anjos femininos de Zacarias. E para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a presença do feminino no reino dos céus, vamos entender melhor essa realidade por meio do conceito da realidade espelhada. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente a ideia de que o que acontece na Terra reflete uma realidade celestial. Essa conexão não é apenas um detalhe teológico, mas um aspecto profundo do plano celestial. Jesus nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração nos revela que o plano do Senhor é unificado, abrangendo tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, e que há uma harmonia intencional entre ambos. Além disso, em Hebreus, lemos que isso reforça a ideia de que a terra é uma sombra, um reflexo do que já existe de forma perfeita no céu. A própria estrutura do tabernáculo que Moisés construiu segundo o modelo mostrado por Deus no Monte Sinai é um exemplo de que as coisas terrenas refletem as realidades celestiais. O tabernáculo era uma representação física de uma realidade espiritual.
nos mostrando que aquilo que está no céu serve de modelo e inspiração para o que vemos aqui. Em Jó é dito: acaso pode, como ele, estender os céus duros como espelho de metal fundido? Aqui o uso da metáfora do espelho reforça a ideia de que a terra reflete o céu, como a imagem que ecoa a glória celestial. Essa analogia nos leva a entender que a realidade terrena é um espelho que reflete aquilo que ocorre nos céus. Uma cópia que, embora limitada e imperfeita, aponta para algo muito maior e mais glorioso. Então, quando consideramos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, vemos que a diferenciação entre o masculino e o feminino não é apenas terrena, mas também um reflexo da ordem celestial. Assim, como na Terra temos o masculino e o feminino em uma complementariedade necessária, não seria surpreendente que a mesma dinâmica existisse no reino dos céus. E Zacarias nos revela essa realidade de uma maneira impactante através de suas visões. E a ideia de que o céu e a terra estão conectados e que o que existe no céu é refletido na terra deve nos levar a uma compreensão mais profunda da natureza do reino de Deus. Em Colossenses, Paulo escreve sobre as festas e cerimônias da lei, afirmando que são sombras das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso nos mostra que muitos dos elementos presentes na terra são reflexos das verdades celestiais, manifestando a harmonia e o propósito de Deus tanto no mundo espiritual quanto no físico. E quando analisamos as Escrituras, encontramos vários exemplos de anjos masculinos em missões cruciais que marcam a história do povo de Deus. Esses seres celestiais foram enviados para cumprir tarefas diferentes, muitas delas envolvendo guerras, proteção e julgamento. Uma dessas figuras centrais é Miguel, o arcanjo, frequentemente descrito como um líder dos exércitos celestiais. Em Apocalipse vemos Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. Miguel também aparece para ajudar um anjo que estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia, mostrando sua função de protetor do povo de Deus e seu papel essencial na guerra espiritual. Outro anjo de grande importância nas Escrituras é Gabriel, conhecido como mensageiro de Deus, encarregado de fazer revelações cruciais para a humanidade. Gabriel aparece em momentos chaves da história bíblica, sempre com uma mensagem direta do Altíssimo. Em Daniel, vemos que Gabriel é enviado para ajudar a Daniel a entender uma visão complexa, oferecendo explicações sobre o futuro dos reinos e o plano divino. Mais tarde, em Lucas, Gabriel é enviado para anunciar o nascimento de João Batista e mais tarde de Jesus. Ele aparece a Zacarias e a Maria, revelando o plano de Deus para a redenção do mundo. Outro exemplo impressionante das missões dos anjos é encontrado no livro de Enoque, uma obra que fornece um panorama fascinante sobre as ações dos anjos e o contexto espiritual que envolve suas missões. No livro de Enoque, Deus envia vários anjos para lidar com a corrupção e o caos causado pelos vigilantes, anjos caídos que haviam se rebelado e introduzido iniquidade na terra. Esses vigilantes se envolveram com mulheres e geraram os Néfilins, gigantes que corromperam a humanidade, trazendo desordem ao mundo criado pelo Senhor. Uriel é enviado para advertir Noé sobre o dilúvio. Rafael recebe a tarefa de prender o líder dos vigilantes, Azazel, e os demais têm missões que envolvem a execução do julgamento e restauração da ordem. Esses anjos desempenham papéis críticos que revelam a seriedade com que Deus trata a rebeldia e a importância de manter a pureza e a ordem da criação. E aí fica uma pergunta: por que somente anjos masculinos são frequentemente descritos? Você já se perguntou isso? Porque eu já. Então vamos lá, gente, vamos pensar. Quando examinamos as Escrituras, uma questão que inevitavelmente surge é: por que uma predominância de descrições de anjos masculinos desempenhando missões divinas? Exceto na visão de Zacarias, onde anjos femininos são mencionados de forma quase velada. Apenas um relato que destaca o feminino, que é em Zacarias no contexto dessas missões. Então, essa ausência aparente levanta dúvida. Existe algum motivo específico para essa predominância masculina nas descrições bíblicas das atividades celestiais? E a resposta a essa questão pode estar no entendimento do cuidado e da proteção especial que Deus coloca sobre o feminino, tanto nos céus quanto na terra. Assim como vemos em diversas passagens bíblicas, a mulher é frequentemente objeto de um cuidado especial da parte do Senhor. E essa predominância masculina nas missões não deve ser vista como uma depreciação do feminino, mas sim como um reflexo do cuidado da proteção especial que o Pai dedica. Assim como na terra, onde o homem é descrito como protetor e líder da família, no céu parece haver uma proteção sobre as missões e aparições do feminino. O papel feminino no reino de Deus
é altamente valorizado e, em muitos aspectos, reservado para funções específicas, que não exigem exposição constante ou confrontos diretos com as forças do mal, que são frequentemente o cenário das missões angélicas. Então, desde o início, vemos Deus demonstrando seu zelo pela mulher, um zelo que pode ser percebido em muitas passagens onde a mulher é cuidada e protegida. E essa mesma lógica se aplica aos céus. E quando olhamos para as Escrituras, vemos essa distinção clara nas missões confiadas por Deus a homens e mulheres. Homens como Moisés, Davi e Paulo foram chamados para liderar, guerrear e proteger o povo de Deus. Moisés, por exemplo, liderou os israelitas para fora do Egito. E Davi, conhecido como rei guerreiro, lutou inúmeras batalhas para defender Israel e estabelecer um reino segundo o coração do Pai. Paulo, por sua vez, foi chamado para levar o evangelho aos gentios, fundando igrejas, enfrentando perseguições e proclamando a palavra de Deus. Eles tinham papéis de grande responsabilidade pública, lidando diretamente com conflitos, lideranças e a proclamação da lei e da palavra. Por outro lado, as mulheres na Bíblia também assumiram papéis igualmente importantes, embora muitas vezes em contextos diferentes. Ruth, uma mulher moabita, escolheu permanecer ao lado de sua sogra Noemi e, através de sua fidelidade e devoção, acabou sendo parte da linhagem de Jesus. Esther, com sua coragem e sabedoria, intercedeu diante do rei e salvou o povo judeu de um extermínio iminente, sendo chamada para aquele momento específico da história. Sua missão foi a combinação de coragem, estratégia e intercessão, características que muitas vezes são atribuídas ao papel feminino. Maria, a mãe de Jesus, recebeu uma das missões mais sagradas descritas nas Escrituras. Ela foi escolhida para carregar o próprio Filho de Deus em seu ventre, trazendo ao mundo o Salvador. Maria não liderou exércitos, trouxe redenção ao aceitar o plano de Deus para a sua vida. Então, em cada um desses exemplos, vemos uma distinção clara e complementar entre as missões de homens e mulheres. Então, essa dinâmica também se reflete na maneira como Deus criou a humanidade. O homem foi criado para ser o protetor e líder, enquanto a mulher foi chamada para trazer vida, cuidar e ser uma auxiliadora. No entanto, isso não implica inferioridade, pelo contrário, mostra a necessidade da complementariedade. E o cuidado do Senhor com as figuras femininas, tanto na terra quanto no céu, é uma constante. Ele não expõe elas ao confronto direto de maneira frequente, mas as reserva para missões que refletem sua graça, misericórdia e poder de redenção. Assim, o plano divino é cumprido em perfeita harmonia, com cada ser masculino e feminino desempenhando seu papel, não como competidores, mas como parceiros em um grande propósito que revela a glória de Deus. E depois desse estudo, você compreenderá que existem anjos de incrível beleza e poder voando nos céus, movendo-se com uma graça que transcende o entendimento humano. Esses seres femininos, esses anjos, com asas como as de cegonha, trazem consigo uma majestade que transforma a maneira como entendemos o reino dos céus. Suas asas não são meramente um meio de transporte, mas um símbolo da própria beleza divina em movimento, manifestando leveza e elegância enquanto cumprem suas missões designadas pelo Altíssimo. E se o céu reflete a terra e há masculino e feminino no reino dos céus, o que mais podemos descobrir sobre a complexidade e a beleza do plano de Deus? Essa pergunta nos desafia a olhar além das tradições e a buscar uma compreensão mais profunda da ordem divina. A presença do feminino no céu representa, tanto nos anjos como no próprio Espírito Santo, cujo nome no hebraico é Rua, é de gênero feminino, e é um lembrete de que a realidade celestial é muito mais rica e complexa do que muitas vezes imaginamos. A terra é um reflexo do céu, e o que Deus estabeleceu aqui é uma sombra da perfeição e da harmonia do reino celestial. Talvez seja a hora de nos perguntarmos, se tudo aqui é um reflexo da ordem divina, o que mais podemos aprender ao observar as realidades celestiais? A revelação dos anjos femininos em Zacarias é apenas um vislumbre do imenso e belo plano do Senhor, e nos convida a continuar explorando e buscando entender o que Ele tem preparado, tanto nos céus quanto na terra. E eu oro ao Pai para que esse vídeo venha trazer esclarecimentos sobre esse assunto tão importante e profundo do reino celestial. Compartilhe ele para que mais pessoas venham compreender e que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom.